Oi, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Como estão? Estão? Nota 10? Ótimo, parabéns para vocês, né? Que Deus possa abençoar a cada um poderosamente, tá? Essa semana, que é a semana da criança, que Deus ilumine a cada um, e que possa abençoar todas as crianças do mundo, que as crianças elas tenham amor, elas tenham um lar para morar, elas tenham comida, escola, tudo de bom, né? Tudo que uma criança merece e deve ter, não é isso? Então, que o Papai do Céu abençoe a cada um, tá certo? Então, hoje são 7 de outubro, tá? E vamos fechar a nossa quarta-feira com o nosso livro de história na página 96, tá bom? Então, todos já estão aí com o livrinho na mão, então vamos lá, né? Então, vamos falar sobre o quê? Sobre a população indígena e os períodos da história, tá? Gente, olha, a gente fazendo uma pequena análise. Vocês acham que lá no começo da história, lá em 1500, né, certo? Quando aqui chegaram os portugueses, os espanhóis, né, as pessoas que vinham de outros países, existia um número bastante grande de indígenas, né? Vocês acham que o número de indígenas que existiam lá de 1500 para hoje, vocês acham que é o mesmo? Não, né? Não. Muita coisa aconteceu. A população indígena, ela foi o quê? Ela foi caindo, tá? Tá certo? Então, nós vamos ver aqui, nós temos aqui no livro a linha do tempo, tá? Então, nós começamos aqui, ó, no ano de 1500, né? A chegada dos portugueses ao Novo Mundo, tá certo? Então, nessa época aqui, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, no território que hoje é o Brasil, nós tínhamos o quê? Uma população de indígenas, cerca de quê? De 3 milhões de índios, tá? Aí vamos aqui, em 1580, né? Missões indígenas já instaladas no Brasil. Então, nós tínhamos o quê? 1.200.000, tá certo? Olha aí como já foi caindo, né? Em 1640, que foi na época das bandeiras para a captura de indígenas. Que essas bandeiras, gente, vocês irão ver lá no 4º ano, tá certo? Que fala sobre as bandeiras, né? Então, nessa época aqui, ó, 1640, nós ficamos com a população de quê? De 700 mil índios, tá? Em 1825, tá? Grande parte das aldeias e missões indígenas foram transformadas em vilas, tá? Então, nós ficamos com cerca de quê? De 360 mil indígenas. No ano 2000, as reservas indígenas que abrigam grande parte da população indígena, 400 mil indígenas, ok? E em 2010, tá? Quantidade de etnias 305, né? E línguas 274. Aí nós temos acerca de quê? De 817.962 indígenas, tá? Então vamos ver aqui, ó. Como você vê na linha do tempo, a população indígena diminuiu violentamente de 3 milhões de habitantes do ano de 1500 para mais ou menos 817.962 indígenas hoje, né? Gente, só que o nosso livro aqui, né? Porque aqui ele foi visto até quando? Até 2010, né? Nós já estamos 10 anos atrasados, porque nós estamos em 2020, né?
tá? Então, o nosso livro ele precisa estar mais atualizado, tá? Por que isso aconteceu? No período colonial, os indígenas adquiriram muitas doenças com os europeus. Dessa forma, muitas tribos perderam um grande número de seus filhos. Além das doenças, muitas vidas também se perderam nos combates com os portugueses, né? Porque vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, quem habitava eram os índios, né? Então, os portugueses, eles tentaram escravizar os índios, tá? Então, nessa época, houve muito combate, tá? E nesses combates, né, morreram muitos indígenas, ok? No período colonial, os indígenas cortavam o pau-brasil, árvore da qual era extraída uma tinta usada na Europa para tingir tecidos. E transportavam as toras, né, que eram os pedaços dessa árvore, dessa madeira, para os navios europeus. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, que os portugueses, eles queriam escravizar os índios, né? Só que os índios, eles não estavam, vamos dizer assim, acostumados ao tipo de trabalho que os portugueses queriam, né? Porque antes eles trabalhavam para o quê? Para o próprio sustento, né? E quando os portugueses chegaram aqui, o que é que eles queriam? Eles queriam que os índios trabalhassem para eles, né? Certo? Para enriquecê-los cada vez mais, né? Certo? Então, os indígenas foram ainda explorados como escravos nos engenhos de açúcar e nas fazendas de gado, onde trabalhavam em serviços braçais e domésticos. Serviam como guias, né? E abriam trilhas na mata, pois eram eles os que mais conheciam as regiões do Brasil. Ora, né, os portugueses eles estavam com um prato cheio na mão, né? Porque quando eles vieram para cá, o que é que eles queriam? Qual era o objetivo deles? Era o quê? Era explorar as terras, né? As terras do Brasil. Explorar as riquezas que aqui havia, né? Certo? Que aqui haviam, né? Porque eram várias riquezas, tá? Então, quem era melhor para fazer isso? Para indicar onde estavam as riquezas, onde estava tudo que o Brasil possuía. Os índios, porque aqui eles habitavam e eles conheciam todo o território, né? Tá certo? Durante o período colonial, muitos padres católicos missionários viveram em aldeias indígenas, onde instalavam missões religiosas. Nelas, os indígenas tinham aulas de catecismo e aprendiam ofícios como os de carpinteiro, de pedreiro, de marceneiro e de oleiro. Os indígenas foram, aos poucos, aprendendo a falar o português e perdendo seus costumes, tá certo? Então, nós temos aqui a distribuição indígena no Brasil, tá? Aí vocês vejam aí no mapa, né? Temos aí a legenda, a população indígena. Olha, onde tem na legenda aí, tá dizendo bem direitinho, o total, né? Urbana, rural, a proporção, e tem aqui os anos, né? Tá certo? 1991, 2000 e 2010, tá? A população indígena total. Aí nós temos aqui, tá? Na legenda explica bem direitinho. Vocês observem, vão olhando a legenda e olhando o mapa, ok? Nós temos aqui, ó, na página 98, os indígenas e as missões. Muitos indígenas fugiam das missões, das fazendas e dos engenhos, pois não suportavam a opressão dos colonizadores portugueses e dos padres, né? Porque a finalidade maior desses padres era o quê? Era catequizar, era domesticar, o que eles mais queriam, né? Era domesticar esses índios, ok? Então, ao fugirem para regiões distantes da colonização, eles enfrentavam novos perigos,
tendo que sobreviver longe da sua aldeia e com outros grupos indígenas. Então, eles iam se misturando, né? Tá certo? Então, gente, vocês irão resolver a página 99 e a página 100, tá? Então, vocês precisam fazer uma leitura, tá? Com bastante atenção, marcando as partes mais importantes para facilitar vocês na hora de resolver a atividade, tá bom? Ok, crianças? Então, um grande abraço, tá? E fiquem com Deus.